Bem-vindos ao curso Impressor Sem Vergonha, que tem duas conotações, né? Eu e o Leandro juntos aqui unimos uma experiência de mais de 25 anos no ramo de comunicação visual, como impressores, depois como técnicos. Hoje a gente vende máquina de impressão digital. Então a gente tem uma experiência muito grande que vai contribuir para você ser um melhor impressor, ser um cara mais profissional e ter vários ganhos, né, através desse conhecimento que nós vamos passar para vocês. E o Leandro aqui vai se apresentar e falar o que ele pode ajudar a gente no decorrer desse curso aqui. Sou o Leandro, trabalho há mais de 25 anos no grupo Bannerjet e tenho bastante experiência convivendo com impressor de todo jeito pelo Brasil, desde impressor profissional a impressor sem vergonha, que é a modalidade do nosso curso. A ideia é trazer para vocês um treinamento de mostrar as características do impressor profissional e o impressor sem vergonha e fazer com que você possa corrigir e aprender para não cometer a sem vergonhice do dia a dia, na hora de imprimir. Tá vendo aí? E o Leandro fala com propriedade que ele deu esse treinamento durante muitos anos para centenas de máquinas pelo país. Vamos embora. O comportamento do impressor é uma das coisas mais importantes que a gente gostaria de falar agora, antes de começar a abordar a parte mais mão na massa aqui. Leandro, o que você acha que um impressor deve, que jeito que ele deve se comportar mediante a impressora, se ele é um impressor profissional? Assim, o que você acha que faz ele diferente dos outros e o que é o básico do impressor? O básico do impressor, a característica de um profissional de impressor voltado à impressão digital, né, o nosso leque de produto aqui, ele tem que ser extremamente organizado. Ele tem que ter organização, principalmente com os utensílios que ele usa no dia a dia. Uma régua, uma trena, os produtos de limpeza, ele não pode colocar em cima, principalmente do equipamento, não pode deixar nada em cima do equipamento, dentro do equipamento. O impressor é desleixado, ele deixa ali um estilete ali que pode vir a causar um acidente e perder uma cabeça de impressão. Travar todo um trabalho, né? O que já aconteceu com tinta? Cliente que deixa tinta em cima da máquina? Já aconteceu. Fora a sujeira que ele já lambança, que ele já faz numa máquina nova. O que acontece depois? Se cai? É prejuízo. Vai queimar placa, vai queimar circuito. E o pior, vai dar, além do prejuízo financeiro, né, vai atrasar o trabalho. Porque hoje, quem trabalha com impressão digital sabe que é sempre sob pressão, é sempre para pastel. Tem que sair na hora, tem que sair rápido, de um dia para o outro. Imagina um equipamento parado, o dono de empresa vê uma máquina parada com o impressor dele derrubou tinta na impressora no lugar errado. Então, o que nós aprendemos agora nesse primeiro minuto com o Leandro? Impressor é organizado, impressor é limpo. Não se deixa nada em cima de uma máquina que você está trabalhando. Ela não é uma mesa de jantar, não é mais nada. Ela é um equipamento, uma ferramenta de produção. Então, esquece coisas em cima da sua máquina para não causar acidente. Começa aí o item número 1. O outro que eu adiciono aqui, que é o segundo item já, é distração. Pouco celular, pouca distração conversando, papeando lá fora enquanto a máquina estiver trabalhando. Essas máquinas são assistidas. Sim, existe uma porcentagem pequenininha das máquinas que você pode, depois que você vai ganhando confiança, deixar o ambiente ali, deixar ela trabalhando. Mas em período inicial, assistir a máquina, menos distração, menos Instagram, menos TikTok, mais olho na máquina que está imprimindo para não perder o trabalho. No dia a dia, o impressor ele tem que estar ligado no barulho. O equipamento ele exibe um barulho quando ele está movimentando. A cabeça vai de um lado para o outro, o passo está movimentando, o material está sendo impresso, então ele tem que estar ligado no movimento e no barulho. Se está um som muito alto na sala, se ele está ouvindo uma música muito alta, ou se ele não está atento, ele não vai conseguir observar se está enroscando o material, se o material está sendo puxado, sem que o motor esteja rodando de forma correta. Isso tudo vai comprometer o trabalho e pode vir a estragar o equipamento. Outra coisa do comportamento. O computador é para operar a máquina, não é para você fazer mais nada, tuas pesquisas, teus vídeos, teus YouTube, nada. Não ocupe a máquina com outros processamentos enquanto ela está imprimindo. Todas as impressoras processam ali, vão mandando a informação para a impressora em tempo real. Qualquer coisa que você faça, que você atrapalhe esse processamento, você corre risco de perder o que está sendo impresso. Então, nada de fuçar no computador enquanto a máquina está imprimindo. Ficar operando coisas na rede, copiando arquivo, nada disso. Porque ainda falando de computador, existem configurações específicas, tecnicamente, que são ligadas ou desligadas exatamente para manter o funcionamento eficaz do sistema. O RIP, por exemplo, que é um dos softwares de operação, ou controlador, ou diversos softwares que usa, exige que tenha aquela configuração daquela maneira.
Se o operador vai lá, desliga ou muda, ou instala qualquer outra porcaria no computador, vai estragar tudo. Aprende aí, ô impressor sem vergonha. Aprende aí. Vamos para o próximo item. Nessa parte você vai conhecer as tecnologias de impressão digital que nós lidamos e podemos, com propriedade, ensinar vocês alguma coisa. A primeira agora, eu vou mostrar aqui um pouco de longe, é uma impressão solvente. O que é uma impressão solvente vinílico, né? Que é a base dessa tinta? Ela agride os materiais praticamente com a base de PVC, lonas e adesivos, ela corrói com o solvente e com a cola, né, que tem dele ali, ela fixa na superfície, na parte superior. Essa é uma máquina solvente. Geralmente as máquinas solvente, elas têm uma picolitragem maior. O que é picolitragem maior? Cada cabeça tem quantidade de furos, que a gente chama de nozzles. E aí essas cabeças aqui também tem uma espessura desse tamanho da gota, o tamanho desse furo. Então, quando é solvente, a gente indica sempre que compre com picolitragem maior, porque a tinta ela é diferente de uma tinta eco. Então, ela tem uma secagem mais rápida, tudo isso contribui para você ter uma máquina solvente de alta velocidade. Comprar com a picolitragem um pouco maior, para você ter maior ganho de velocidade. Já logo aqui, na parte do fundo, nós temos uma máquina ecosolvente. Aí ela tem solventes um pouquinho mais leves do que o outro, talvez de origem vegetal e não de petróleo, como aquela lá. E aí ela tem um cheiro menos agressivo e ela tem uma resolução melhor. Então são máquinas que a impressão demora um pouco mais para secar do que aquelas outras, no entanto, você tem uma resolução muito maior. Geralmente essas máquinas são dotadas com cabeça da Epson, tem diversos modelos no mercado, então é uma impressão um pouco mais delicada para alta resolução. No meu ponto de vista, melhor para você imprimir adesivos, rótulos, etiquetas e também alguns banners menores, quadros, né, de canvas, etc. e tudo mais. E o Leandro vai mostrar para vocês as outras tecnologias. Vou falar para vocês do equipamento UV, tecnologia UV, que nós temos a modalidade de flatbed, que é a cama plana, são máquinas voltadas para impressão de rígido. Também pode imprimir flexível, você pode pegar o rolo, cortar um pedaço de lona, cortar um pedaço de canvas, colocar aqui em cima da mesa, liga o vácuo, elas têm sempre o botão para ligar o vácuo separado, você vai ligar o vácuo e vai fazer a sua impressão. Nesse caso, esse modelo aqui é composto por mesa que sobe e desce, justamente uma qualidade aí, né, dos equipamentos Bannerjet aí, para subir e descer, para fazer vários tipos de trabalho, para quem tem equipamento flatbed com essa tecnologia. E a gente também tem outra opção de rolo a rolo, que é a tecnologia para imprimir de um rolo para outro rolo. Esse equipamento ele é similar ao equipamento Eco, só que ele tem a tecnologia UV, podendo imprimir materiais que o Eco não imprime, por conta de secagem, imprimir em materiais laminados, poliéster, que não tem tratamento, igual o Eco precisa de tratamento. Ainda assim, pessoal, tem as impressoras por ramo têxtil, que aí tem uma grande variedade. Aqui próximo da gente, a gente tem uma DTF têxtil, que são tintas à base de água, onde você imprime num filme, que é direct to the film, que é direto no filme, e esse filme tem um desmoldante que depois você transfere através de temperatura e sai na camiseta. Aqui você já tem tinta branca, o semic e tudo mais, e ainda você tem a impressora para sublimação, você tem a impressora com tinta reativa, que é para imprimir em algodão, também com tinta pigmento. Nós não vamos aprofundar nesse assunto, porque aqui a gente quer ensinar você, impressor, a ser mais profissional. Então aqui a gente está só falando um pouco das tecnologias. Bom, toda impressora precisa de um programa, que é um intermediário entre um programa de arte, Photoshop, CorelDRAW, e a impressora, o programa de impressão. Esse intermediário é chamado de RIP. É um programa que transforma essa imagem, faz o cálculo matemático e manda para a impressora para ela poder imprimir. Então, esse meio do caminho é um programa RIP. Tem diversos no mercado, cada um tem a sua peculiaridade, um faz isso a mais, outro faz isso a menos, mas é para isso que eles funcionam, caso você não saiba o que é um RIP e o que ele faz. E o Leandro vai falar como as impressoras funcionam depois que recebe esses arquivos do RIP. Ele pode te mostrar de frente para a impressora. Basicamente, o equipamento de impressão, ele é composto por vários equipamentos, motores, placas, e tudo isso é um composto de CNC, coordenada matemática. X e o Y vai trazendo material, enviando material e movimentando o carro de impressão. Por sua vez, como o Marcos explicou anteriormente,
a impressora ela vai receber esse arquivo, esse cálculo matemático, em uma forma de placa, né? A gente chama de placa de bits, que é uma carga matemática. E dentro da impressora tem a placa, e essa placa vai interpretar esse arquivo. E vai fazer com que dispare isso de forma organizada por meio de um sistema que é chamado de encoder. Quase todo equipamento de CNC ou impressão, ele tem essas fitinhas aqui, ou dentro dos motores, que é chamado encoder. Nesse caso aqui, é uma fitinha encoder, no espaço de 1 milímetro, ela tem 16 risquinhos, transparente e preto. O sensor que fica preso no carro, ele vai interpretar esses risquinhos, disparando isso de forma correta. Agora os materiais e suas peculiaridades. Sobre lonas, adesivos perfurados e tecidos, existem algumas considerações que você, impressor, precisa saber. Por exemplo, sobre lona, o que eu adiciono para vocês? Existem diversas variações que podem dar problema na impressão, uma delas é a lona. Quais problemas podem acontecer? Manchas, relevos, materiais que ficam pegando muito na cabeça. Você, como impressor profissional, você tem que detectar isso durante a impressão ou na hora que você está carregando o material. Porque às vezes você vai ficar se batendo durante muito tempo, a cabeça vai sendo danificada porque fica pegando ali. Então você tem que ser o cara detector de falar com o proprietário da empresa, ó, troca essa lona que não presta, está muito diferente da outra. Ou qual o contato do técnico que te vendeu a máquina para eu pegar uma instrução, se é vácuo, se é meu carregamento que está errado. São coisas que vocês precisam detectar. Cor está muito ruim, tudo isso é sua responsabilidade de poder detectar, né, Leandro? Exatamente. Você não pode ser omisso, não pode ser sem vergonha de deixar com que o equipamento vai sofrer com material ruim, né? O equipamento vai sofrer ali por estar rodando com uma lona ruim, com um adesivo ruim, batendo cabeça, enroscando, ou até mesmo chegando no final todo escanguelado ali, danificado. Então, é responsabilidade, extremamente responsabilidade do impressor, tomar a frente, chegar no patrão, no dono da empresa e falar, ó, você comprou um material ali que não presta, vamos trocar esse material. Existem vários materiais no mercado de qualidade. Liner muito fino, armazenado em lugar muito úmido, tudo isso vai comprometer o resultado do teu trabalho. A qualidade do ambiente, né? A qualidade do ambiente é umidade, ar-condicionado, limpeza. Volta nas premissas que o impressor tem que ter. Organização. Outra dica importante é na hora de você carregar o material, sempre você fazer o pré-alinhamento. Eu costumo sempre abrir, né, as pinças laterais da máquina e fazer o pré-alinhamento. Pré-alinhamento, você vai puxar o material, vai chacoalhar ele para a direita e para a esquerda. A hora que ele trava, você nota que ele vai estar pré-alinhado. Olhando visualmente aqui, ó, na parte metálica do equipamento, você vai ver que ele está com a mesma distância aqui e lá atrás. Isso vai definir que ele já está alinhado. Por quê? Quando você chacoalhou ele para o lado e para o outro, ele tirou toda a volta, a folga que tinha no rolo, fazendo o material assentar nessa parte curva. Aí é só fechar a trava e fechar as pinças laterais. Uma questão importante também para falar para vocês é o passo. Todo equipamento de impressão, principalmente rolo a rolo, ele tem passo. O passo é o step, né? Passo, step em inglês. O eixo, aqui nos equipamentos de impressão, ele tem esse eixo. Esse eixo é o que traciona o material, que faz o avanço do material. No software, você tem um controle de ajuste, onde você controla basicamente esse step, esse passo. Você coloca uma numeração aqui, ele exibe uma tabelinha, por ela você consegue fazer o alinhamento desse passo. É um cálculo matemático. Isso pode influenciar no tamanho final do material. Por exemplo, a lona tem 5 metros, o adesivo. Se o passo está errado, ele vai encavalando a impressão em cima da outra. Se ele estiver sobrepondo, a impressão vai ficar menor. Se ele estiver abrindo, vai ficar um risco branco e a impressão vai ficar maior. Então ele pode ficar menor e ficar um risco escuro. Ou ele pode ficar menor, maior e um risco branco. Isso tudo é determinado pelo passo da máquina.
todo equipamento de impressão tem passo. E é importante a calibração e o controle, o ajuste desse passo. O impressor sempre, seja ele sem vergonha ou profissional, ele tem que estar ligado nisso. Que o material, ele exige observar a impressão, ver se a impressão está ficando uniforme. Se estiver apresentando risco escuro, é porque o passo da máquina está sobrepondo, vai ficar menor. Se estiver apresentando risco branco, é porque vai ficar maior e está ficando o passo aberto. Isso também pode acontecer por conta do rolo. Todo o material, seja lona ou adesivo, quando aqui atrás do equipamento, você tem que soltar esse material. Quase todo o equipamento ele tem sistema de freio. Isso permite com que você solte o material aqui, para o material entrar dentro da impressora e fazer com que o passo vá de forma automática. O eixo, que eu expliquei ali, que é o passo, ele vai arrastar, vai puxar esse material de forma tranquila, fazer a impressão. Agora, se tiver com o freio travado ou o rolo muito pesado, vai alterar também o passo. E aí é necessário fazer configurações no freio aqui e também ajustar no computador, no software. É importante também explicar para vocês a questão de modo de impressão unidirecional e bidirecional. Exatamente o que é isso? Unidirecional, o carro de impressão ele vai se movimentar, ele vai imprimindo e volta sem imprimir. E o bidirecional, ele vai imprimindo e volta imprimindo. O que acontece com isso? O unidirecional, ele vai imprimindo com precisão e volta rápido para ganhar tempo. O foco é imprimir com alta resolução. Então, ele vai fazer a impressão e volta rápido. Agora, quando você quer alta velocidade, o bidirecional, ele vai imprimindo e volta imprimindo. Só que com isso não tem a mesma qualidade que o uni. Unidirecional tem qualidade, bidirecional já perde a qualidade porque tem encaixe. E esse encaixe, você consegue um resultado melhor com um alinhamento preciso que o técnico vai fazer na sua impressora. Então, se está bem alinhada a sua impressora, o bidirecional vai estar perfeito. O unidirecional sempre vai estar bem alinhado, porque ele não tem encaixe. Então, aqui no software, quase todo o equipamento de impressão, seja ele a marca ou o modelo, você vai ter esse tipo de controle. Unidirecional, você pode escolher o lado, left or right, direita ou esquerda, ou bidirecional, que é a configuração de vai e volta. Ou você escolhe se ele começa do lado direito ou do lado esquerdo. Quantas passadas eu devo usar para qual produto? Primeira coisa que eu falo para você como impressor profissional, você é o impressor, você não pode escutar 100% do que o pessoal da arte fala, ou talvez os donos falam, porque sempre a volta vai cair em cima de você. O que você vai estudar? Você vai ver se o arquivo tem muita imagem, se a máquina que você está usando é capaz de operar com essa velocidade que eles estão te pedindo. Você é o profissional. Então, uma das coisas que você vai fazer todo tempo é uma amostra para você ver se aquilo funciona. Não precisa ser o tamanho original do arquivo, mas uma dica aqui de quem é impressor de longa data. Arquivos com muita imagem, dá para você fazer em velocidade mais rápida, respeitando cada equipamento. Por exemplo, cabeças Epson EcoSolvent, na maioria dos equipamentos japoneses, ela vem travada, é 6, 8, 10 passadas. Nos equipamentos chineses que não vem travado, você tem que ter um bom senso. É 4 passadas, 6 passadas, 8 passadas, que é o correto. Você imprimir em 2, você vai causar briga o tempo todo, porque não te dá instabilidade. A cabeça não foi feita para isso, né, Leandro? Que a gente estava conversando, ela não consegue carregar, né? É um composto de velocidade versus a qualidade. Então, a definição de passada é muito importante nisso daí, nesse trajeto de terminar o trabalho correto. Escolher também o modo de arquivo, escolher o formato, se é RGB, se é CMYK, escolher também o tipo de arquivo, se é um arquivo PDF, que vai incluir vetor dentro do arquivo, ou se é imagem. Tudo isso vai determinar para ficar perfeito o trabalho. Já vamos aproveitar, deixa aqui e falar o que é RGB, o que é CMYK, o que é Pantone e o que é um perfil de cor. O RGB, em inglês, Red, Green, Blue.
vermelho, verde e azul. É composição usada pelas telas para formar todas as cores. Uma gama muito maior de cor. Hoje tem HIPs que já tem no perfil preparado para você jogar em RGB e ele fazer uma melhor transformação por CMYK. Por exemplo, a gente tem um arquivo de fotografia com cor spot. O que é cor spot? Fluorescente, aquelas fotos de 15 anos cheias de verde-limão e tal. Quando a gente converte isso para CMYK no Photoshop, às vezes a cor fica morta, apagada. Então, tem alguns HIPs que já tem esse profissionalismo de fazer essa conversão melhor do que o Photoshop. CMYK, Cyan, Magenta, Yellow e Black, né? Que são do inglês, o azul, magenta, amarelo e preto. É a composição que as impressoras usam para poder imprimir, transformar, né, a tua imagem ali em resultado. Algumas têm o Light Cyan, Light Magenta, que é para poder aprimorar o tom de pele, essas coisas todas, ou alguns têm até cores especiais. E aí, já falando para vocês, o que é um perfil de cor? Nada mais é do que uma leitura, né, de um aparelho de leitura das cores que você imprime. Ele vai ver o que é vermelho, o que é laranja, o que é isso, o que é aquilo, e da forma que foi criado o algoritmo dele, transportar para a impressora para poder trazer o resultado. Então é importante ter um perfil de cor para a impressora saber que cor que ela vai imprimir. Ela não é inteligente, né? Ela Exatamente isso. faz ali do jeito que ela acha que ela deve fazer. Então uma impressora sem perfil ou com tintas que não são originais, o resultado vai sair ruim. O perfil de cor, ele tem características importantes que na hora de gerar ele, o aparelho, ele vai ler o material, né? O técnico, quando está fazendo o perfil, primeiro ele começa lendo o branco do material. Então o aparelho tem o poder de ler e ver a densidade do material, se aquele material vai precisar... Se é mais azulado, se é mais amarelado. Ver várias características de análise do material. E depois, dentro do software, ele vai dividindo, ver se uma cor precisa mais ou menos, de forma organizada. Isso, perfeito. E o que é a escala Pantone? Nada mais é do que uma criação internacional para a gente se basear, presta atenção nisso, num padrão de cor mundial. Como é que a empresa lá da China fazia ficar a mesma cor aqui no Brasil? Usam essa escala Pantone como referência e aí essa referência você vai tentar atingir aquilo. É muito difícil fazer com que as impressoras imprimam Pantone perfeito. Eu acho que é impossível. Por quê? Porque é feito um tipo de tinta diferente, o jeito de imprimir não é um jeito digital, tem pigmento diferente, material diferente, jeito de imprimir diferente, secagem diferente, é referência. Então você tem um Pantone que vai ser a referência para você fazer algo. Lembre, impressor sem vergonha, de fazer uma amostra para você poder atingir ou pegar a assinatura de um cliente teu ou de algum serviço que foi mandado uma referência de Pantone para vocês. É isso aí. O Pantone, ele é importante, mas é extremamente importante fazer a amostra. A gente reforça e bate e fala nisso daí porque o impressor sem vergonha, ele é sem vergonha a ponto de rodar o trabalho todo sem imprimir a amostra. Perde tudo. Depois que está lá pronto, lá o outdoor, a lona, o papel de parede, e aí? Não acertei a cor com o cliente devolve tudo. Olha o prejuízo aí. Quais as características de um impressor profissional? Eu já agrego aqui, falo a primeira coisa, que é sobre medidas. Primeira coisa que você tem que fazer se o arquivo chega para você. Às vezes o pessoal da arte fecha o arquivo e deixa aqueles brancos ocultos ali e fala que a medida é 2:1. Você imprime o banner sai 1,90 por 90 centímetros. De quem é que é a culpa? É sua. Você é o impressor, você tem que conferir. Então você tem que abrir as medidas, colocar no Photoshop, checar, ver se tem alguma coisa, cropa ela, depois manda imprimir ou comunicação, liga para o pessoal da arte, pede para que eles refaçam, explique qual o problema. Ainda falando de medidas, quando você trabalha com impressoras flexíveis que não são de cama plana, não são flatbed, todas elas têm alguma perda ou algum ganho, porque é flexível. Então você imagina que cada passo ali de 2, 3 milímetros, numa lona de 10 metros, ela vai ter dado, sei lá, 10 mil, 15 mil pulinhos daquele ali. Então é impossível não ter uma diferencinha. Então quando você fala em 10 mil pulinhos desses, com a diferencinha muito minúscula, acaba dando alguns centímetros, você pode perder a lona. O que a gente fez, eu, Leandro, durante a vida toda para lonas de fachada? 1% a mais no tamanho. Pede para o impressor fechar, é uma fachada gigante. Coloca 1% a mais de fundo. Deixa isso daí em sobra, porque se precisar é só cortar com estilete. Diferente de quando você imprime menor, não tem como você preencher. E o Leandro já vai falar um pouquinho sobre calçamento de cor, sobre Photoshop. Exatamente. O calçamento de cor no Photoshop, ou até mesmo no software Core, né, nos softwares gráficos de vetor, é importante você processar as cores. Às vezes um chapado, para ficar lisinho, principalmente o preto, exige que você
calce ele, coloque outras cores ou todas as cores num percentual, tipo 30, 30, 30 e 100, colocando 30% de todas as cores e 100% de preto. Você vai obter um preto liso, uniforme, né? liso, sem ficar com manchas, sem ficar aqueles rajados. Você vai conseguir eficiência. E no Photoshop, você consegue fazer isso também de maneira profissional. Quase todo impressor profissional, ele vai usar mais Photoshop. Mínimo, né? É o básico. Mínimo, só o básico. Se você não né? sabe Photoshop, você não é impressor. Para poder por aí. trocar cor, para poder fazer seleção, para fazer mudanças rápidas, que às vezes o arte finalista lá comete um erro ou vem do cliente e de forma rápida ali ele consegue fazer na impressão, na boca, na saída, uma mudança e ganhar tempo. E como que a gente fazia uma gambiarra de calçamento de cor rápida no Photoshop? A gente sempre faz, não dá tempo de tal que é uma cor bonita. Exatamente. Isso aí é uma técnica usada, né? Vou falar... Debaixo dos panos? Debaixo dos panos, ali na frente da impressora, convertendo um arquivo que está em RGB para CMYK ou CMYK para RGB de forma automática ali, é 2 palitos, 2 cliques, você faz com que bagunce. Só essa bagunça tudo. Exatamente. Vai misturar de forma técnica os pixels, né? Eles vão misturar. Um pixel que era de uma cor predominante, ele vai ter quase todas as cores, ou seja, ele vai fazer o calçamento daquele pixel, daquele setor da imagem ali. Se você é um impressor sem vergonha e preguiçoso, mas não é nada, isso aí funciona muito bem, principalmente para imagens muito complexas, não dá para você ficar selecionando coisinha por coisinha, funciona e fica muito bom. Aprende essa dica aí. E também para cor, na hora que você estiver imprimindo no Photoshop, Ctrl L, você mudar os níveis, 5%, 5% de um lado, 5% do outro, fechar ali aqueles 2 níveis, vou pôr na tela para vocês, você já consegue uma saturação muito maior, vivacidade muito maior, são coisinhas básicas para você, impressor, ter um negócio maravilhoso e diferente do teu concorrente. Bom, agora vamos na mão na massa aqui, dar uma dica para vocês, o mais breve possível. Leandro, como que carrega a tinta nas impressoras? O que que um impressor sem vergonha faz, né? Sem vergonha, pessoal, pode ser o sem vergonha de safado, sem vergonha o cara que é bom, né? Desimpedido. Vai, fala aí. Verdade, ó. Primeira coisa, as tintas, de modo geral, elas vêm, né, em frascos. Na hora de abrir o frasco, tem tinta que ela vem com um lacre. Na hora que você abre aqui, ele pode soltar o lacre e cair dentro do frasco de tinta. E também, todo o frasco de tinta, ele tem esse selamento, né, essa vedação, para poder não vazar durante o transporte. Então, na hora que você vai cortar aqui, sempre cortar de forma organizada. O sem vergonha deixa cair esse lacre dentro da tinta. Outra coisa que eu indico é pegar um papel toalha ou um paninho, colocar sempre aqui, ó, com a fita crepe, de forma bem fácil, criando um babadouro. Para quando você vai colocar a tinta lá no tanque que a gente vai mostrar, ele vai escorrer e vai facilitar e não vai fazer aquela lambuzeira. Não vai cair na máquina, não vai cair na sua própria mão. Vamos só simular lá atrás para eles verem como que é que deve carregar, que é o que ele está explicando agora. Se você tem esse papel e você está fazendo desse jeito, caso você não tenha um funil, que é mais indicado ainda você ter o funil, mas não elimina você ter esse tecido aí para poder, ou o papel para poder não evitar sujeira. Aí do jeito que você está aí, abre o tanque, devagar, sem pressa. Mas estou na correria, estou desesperado. Não existe isso para um impressor profissional. Porque às vezes pode ter tinta, né? Então, tomar cuidado, forrar a máquina, evitar ficar colocando coisa em cima da máquina. Para poder ter cada vez mais limpeza e mais respeito até, né? Com a máquina aqui, ó, que você trabalha. Coloca aqui, ó, o paninho ou o babadouro para que você consiga fazer isso. Aqui, ó. Coloca a tinta sem vazar, ó. Pronto. Se escorrer, você tá com o paninho aqui no jeito. Tá com o paninho para poder captar essa gotinha. Excelente dica. Outras dicas de manutenção para impressoras Epson, tanto faz UV, ou sublimática, ou ecossolvente. No entanto, só vai mudar o líquido, né? Por causa da sublimática. Da composição química. Isso, ecossolvente e solvente. Leandro, qual a tua dica? A dica importante, aqui no caso da UV, ou qualquer uma, isso é padrão para qualquer tipo de impressora. Aqui já colocamos o carro para baixo, você tem a cabeça de impressão. É você molhar, no caso do paninho ou cotonete, com solvente, ó. Molhei com solvente, sem excesso. Sem exagero, né? Para limpar em volta. Exatamente isso. Aí você vai pegar aqui, ó, e vai limpar a borda. Não vai passar embaixo da cabeça, e sim só nas bordas. E com isso você vai tirar pequenos pelos, sujeirinhas, crosta, né?
que vai juntando, né? A ideia é fazer isso todos os dias. Todo dia. Para evitar que junte uma casca, junte uma crosta e vai danificando. Aqui também segue o mesmo raciocínio. Segue o mesmo raciocínio na cap e no wiper. O wiper é esse rodinho azul aqui. Azul porque... A nossa máquina é azul, né? Tem de tudo quanto é cor aí. É, mas também tem as qualidades da borracha, né? Para aguentar o solvente ou não. E aqui, ó, em volta da cap, a cap é essa caminha onde a cabeça de impressão dorme. Ela fica posicionada quando a máquina está parada. Você vai limpar isso e... Se você é um cara que tem tempo, pode até limpar bastante essa estação aqui. Aqui o branco faz mais sujeira, que ele marca ali, é preto, né? Da outra cor você não vê. Então, se você quiser limpar isso no final de semana e manter sempre limpo, maravilhoso. Impressor mais organizado ainda. Exatamente. E sempre pingar 2 ou 3 gotinhas, eu recomendo sempre de manhã, quando o equipamento começa a trabalhar, você pingar 2 ou 3 gotinhas para que a tinta que está dentro do sistema... Gotinhas de solvente, para diluir e não cristalizar dentro da mangueira. Perfeito. Isso acontece muito nas máquinas Eco, que a UV depende da luz para secar. Mas também na UV pode vir a ficar grosso essa tinta dentro da mangueira e entupir. Então é básico, todo dia gotinha de solvente para você ajudar a desobstruir ali a mangueira. Leandro, no caso de uma UV de grande porte, é uma solvente onde não tem cap, não é cabeça Epson e tem o purge. Como é que limpa a cabeça? Ó, nesse caso aqui, a gente vai, sempre essas máquinas de grande porte, elas têm esse tipo de estação, né? Você vai empurrar, no caso, a estação. Nesse caso aqui tem iluminação, que facilita muito o trabalho. O sem vergonha ou o profissional tem que ajoelhar para poder limpar. Vai umedecer o paninho e ele vai vir aqui e vai passar o paninho na cabeça de impressão, limpando ela, até mesmo para tirar sujeira, que é o ideal ele limpar todo dia para não juntar sujeira, e também para desobstruir o nós no caso ele tenha problema com isso aí. Exatamente, para a impressão ficar perfeita. Isso, então são duas coisas. Depois você dá o purge da cabeça de impressão, você pode tirar o excesso com o paninho. Caso você queira limpar um pouco mais porque você não conseguiu o teste, pode também molhar com solvente, não há problema nesse caso. As considerações finais sobre ser um bom impressor, no meu ponto de vista é ser cuidadoso, entender que já faz uns dias aí lançou um negócio que chama Google. Quando você não sabe algo, pesquisa. E aí, se você está sempre bem relacionado, está em grupos de impressores, ao invés de você ficar perdendo tempo com algumas coisas durante o trabalho, tente se concentrar em aprender cada dia mais, né? E a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Você tem um monte de gente disponível para quem tem nossas máquinas ou para quem tem de outra, falar diretamente com os técnicos, ser interessado, ao invés de ser um cara que só levanta problema, ser um cara que resolve problema. E esse eu acho que é uma parte muito interessante para o impressor ser bastante profissional. O que você pensa aí, Leandro? E as minhas considerações é que, primeiramente, o impressor ele tem que ser transparente com ele mesmo, buscar conhecimento. Justamente como o Marlin disse, o Google está aí, tem várias plataformas, tem vários grupos. Então, o profissional ele tem que buscar conhecimento, se inteirar do software, se inteirar de vários macetes aí que a galera ensina. Nós estamos aqui para isso também, para ficar 100% com qualidade e não ter danos na empresa. E você pode, através desse pequeno treinamento, dessas dicas que nós começamos a dar para vocês, vocês podem ganhar um salário maior, é fácil. Eu mudei, eu sou melhor, sou mais profissional, mereço ganhar mais, é básico. Fica difícil para o empresário, eu que sou empresário, eu sei disso, quando você tem um cara com muito conhecimento, ele entrega além das expectativas, quando ele te pede um salário maior, é quase impossível de você não aceitar e pagar mais. Se você quer ganhar mais, você tem que ter esses requisitos básicos que nós falamos e o mínimo, saber Photoshop, saber Photoshop, saber Photoshop, porque a grande maioria das impressoras no Brasil não sabem, é primordial, né, Leandro? Exatamente, porque o pessoal quer salário, mas não quer aprender e não quer ter compromisso. Infelizmente é isso. O que você já pegou no Brasil, assim, que você acha que são os piores impressores que você já viu, assim? O perfil da pessoa. É o cara ser nojento, né, meu? Colocar coisa em cima da máquina e não ter compromisso com a empresa, não ter compromisso com o trabalho, com amor naquilo que ele está fazendo. Que é outra coisa também, tem que ter amor, tem que fazer as coisas com amor e trabalhar com amor. Vim para a empresa trabalhar com vontade. Porque é um acordo, né? Eu quero que você trabalhe para mim, você quer trabalhar para mim, a gente entra num acordo e você trabalha. Ninguém está obrigado a fazer nada. Sim. Tem um mundo aí fora de oportunidades, de emprego, de situações, é só você sair. Então, ou você faz o que tem que ser feito ou não faça, vai trabalhar com outra coisa. Outro vai vir e vai fazer. Você nunca vai crescer, vai parar de reclamar da vida
se você começar a ser o melhor naquele setor, possivelmente você vai subir de cargo, vai subir de salário, ou outra empresa vai achar você vai buscar outra empresa. Então, é básico ser bom naquilo que faz. Então, a partir de hoje, estudar um pouco mais, ser mais comprometido e ver de novo esse vídeo mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes, e vai procurar algumas coisas ali dentro que você faz diferente. Existem maneiras diferentes, maneiras melhores até. Mas a gente está aqui pela primeira vez compartilhando algo que as pessoas não fazem. Né? Ninguém é dono da verdade, né? Isso. O mundo está sempre aí em constante aprendizado. Nós também estamos aprendendo, mas estamos disponíveis para poder ensinar também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva aqui, mande para um amigo teu impressor, para alguém de comunicação visual, coloque esse vídeo para sua turma que algum resultado você vai ter. Até mais. Até mais.